Doutor André Chega, hoje a gente começou de um jeito diferente. Boa Muito noite. bom. E você que está conhecendo agora o nosso canal do YouTube da Sobramex, você está aqui participando da Quarta dos Titãs. E eu tenho certeza que se você ficar com a gente até o final dessa live, você vai se surpreender com a quantidade de conteúdo e experiência que você vai receber. A gente apelidou esse nosso programa de Quarta-feira dos Titãs, porque a gente traz aqui pessoas que, além de ter muito conteúdo teórico, têm muita experiência prática. E talvez isso que você vai ver aqui com a gente nesses próximos 60 minutos, você não tenha e não encontre em qualquer livro. Certo, doutor Rodrigo Leite? Exatamente, nosso MBA em pílulas. Você Então, que vamos nos lá. acompanha aí há 190 semanas, né, Chega? Já para não errar o número. São 190. 190 semanas. E a gente vem falando aqui de gestão. E quando a gente fala de gestão, a gente sempre tem que pensar e não tem como fugir dos recursos financeiros, né, Chega? Você que é diretor de hospital, eu que sou diretor de hospital, a dificuldade que nós temos de gerir isso, né? Na hora de comprar algum equipamento novo, de pagar os médicos, de contratar novos serviços, tudo isso tem que estar com a conta muito bem na ponta do lápis. Para isso, nós trazemos hoje uma titã que não tem quase experiência com isso, não. Ela só dá aula disso. Como sempre, uma titã para estar conosco aqui, mas eu vou deixar você fazer a apresentação, Chega. No fim do ano, eu dei uma palestra lá no Hospital das Clínicas da USP, aqui em São Paulo, e eu tive a grata surpresa de conhecer a doutora Aline Soares, que deu a palestra logo antes da minha, e aí eu brinquei que a gente tinha combinado, porque os conteúdos dela encaixam perfeitamente com o que a gente acredita. A Aline é médica, foi diretora de vários hospitais em São Paulo, hoje tem uma consultoria para ensinar outros gestores da saúde a otimizar recursos, que é exatamente o nosso tema aqui. Então, Aline, uma honra ter você aqui com a gente hoje. Nossa, a honra é toda minha, agradeço muito, boa noite a todos. Eu espero que a gente consiga compartilhar muito conhecimento aí sobre a otimização de recursos. Muito obrigada por essa oportunidade. Vai ser um prazer. Lá no HC, Rodrigo, eu e a Aline, a gente deu aula para uns 50 médicos de gestores. E o que a gente percebe é que os mesmos problemas que eu tenho aqui em São José dos Campos, Rodrigo tem como diretor de um hospital em Angra dos Reis, Dr. Leon Iotti, que está entrando aqui, tem como diretor lá em Criciúma, e assim por diante. E a Aline também já teve todos esses problemas de otimização. A gente fala em conseguir, com recursos finitos, criar possibilidades infinitas, não é isso, Aline? É isso aí. Como que a gente consegue, como é que você começa esse raciocínio de eficiência de recursos, hein? Então, o primeiro raciocínio que a gente precisa ter é entender que o recurso é finito. Então, eu primeiro preciso mapear, de fato, quais são os recursos que eu tenho. E a gente precisa utilizar aquilo que aparenta ser pouco para fazer muito, e é muito em relação ao resultado assistencial, e você tem que pensar na sua sustentabilidade. Então, falando de forma muito objetiva sobre isso, a entrada, logicamente, precisa ser maior do que a saída para você ter resultado. Então, você precisa cuidar das suas entradas. Mas o grande problema é como nós estamos fazendo as nossas saídas. Porque a entrada, muitas vezes, nós ficamos limitados por meses, né? Porque a gente tem as fontes pagadoras, seja ela SUS, seja ela o sistema privado ou mesmo particular. Às vezes você divide conta, então você precisa entender o seu fluxo de caixa. Mas a grande questão é a saída. E o grande pulo do gato no sistema de saúde é você olhar o que te faz desperdiçar. Porque todo mundo olha as grandes contas. Eu vou olhar grandes contas e as grandes contas é que eu tenho que sair cortando. Isso não funciona, porque a maior conta do serviço de saúde não deixa de ser pessoas. E quando você passa a cortar pessoas, primeiro que você... Para saber cortar, você precisa saber dimensionar muito bem a sua equipe. Você tem que entender quais são os seus talentos, porque a pessoa certa precisa estar no lugar certo para ela te dar a melhor eficiência daquele resultado.
Então, eu preciso enxergar quem são as pessoas da minha equipe em todos os âmbitos, não só o administrativo, mas especialmente o serviço assistencial. E hoje nós temos os gestores, infelizmente, todas as vezes que fala de resultado, a primeira coisa que se fala é: vamos cortar a cabeça, demita, Exatamente. diminua. E aí você adoece a equipe, você diminui a eficiência do seu resultado assistencial e prático, porque quem está cansado gasta mais e gasta pior. Então, a gente tem que olhar de quem que nós estamos falando e como nós estamos tratando tanto a equipe CLTista como a equipe PJ, que é a grande e massiva população de médicos que trabalham conosco. E o quanto que nós sabemos remunerar o médico, o quanto que o médico ele está satisfeito e fazendo o melhor para mim, porque a caneta pesa. E o médico é o seu maior gastador. Ele pode te ajudar a fazer entradas, mas não tenha dúvidas que ele é o maior gerador de desperdício do seu hospital. Então, é esse equilíbrio que nós precisamos ter para que a gente possa, né, começar a fazer mais com menos. E o que é fazer mais? Conheça a sua equipe, conheça seu médico, conheça a sua equipe assistencial de enfermagem, traga ele para perto e diga: olha, aqui eu estou tendo desperdício, vamos objetivar, diminuir isso por isso? Quando eu entro nos centros cirúrgicos, me assusta o quanto que os centros cirúrgicos são fontes de... gastadoras. Notável de desperdício. Eu nunca vi tanto desperdício em tantos centros cirúrgicos, pode ser ele pequeno ou grande. Então, a partir do momento que eu não gerencio o custo do meu centro cirúrgico de coisas mais simples até as coisas mais complexas das cirurgias, da neurocirurgia, de você utilizar de forma adequada ou não o neuronavegador, né? Quem tem cirurgia robótica tem sofrido com o custo da cirurgia robótica, né? E aí, como que eu faço para melhorar? E existem caminhos. O primeiro caminho é, para você fazer mais com menos, primeira coisa, reconheça quem são as pessoas que trabalham com você. Diga para ela onde que está o desperdício. Junte forças. Então, a potência das pessoas é muito grande no setor de saúde, mas está todo mundo dividido e está todo mundo desconfiado uns dos outros. Então, dentro dos hospitais, há uma briga muito grande do setor de tecnologia com o setor de assistência, o setor de contas com quem recebe. Então, o médico sempre acha que o hospital está roubando dele. É uma coisa impressionante. E nós precisamos saber lidar com isso. Precisamos ter relações de confiança entre as pessoas, que hoje está cada vez pior. E por conta dessa desconfiança constante, eu não consigo fazer mais com menos. Porque quem vai fazer mais é quem está lá. Eu não preciso acrescentar tanto, mas eu preciso otimizar aquilo que existe. Né? Não sei se esse é o caminho, mas talvez a gente esteja caminhando por algum lado mais positivo. Você tem muito claro que para ter otimização de recursos dentro de um hospital, não basta simplesmente cortar custos. Tem que trazer o time assistencial para o seu grupo. É isso, né? Ganhar confiança. Sem dúvida. Sem isso, a gente não consegue resultado. E aí... Porque gasta, né? Não, e aí, complementando... Conclua, Chico. Achei que você tivesse concluído. Vai lá. Eu queria perguntar para a Aline, eu já conheço a história da Aline, porque ela é e foi gestora de muitos médicos. Então, qual é a sua experiência mesmo, assim, de trazer esse grupo? Porque às vezes você tem lá uma equipe de obstetrícia que tem 50 médicos e você sabe que dos 50, 25 estão ali por estar, porque tem que ganhar o plantãozinho,
Como é que você, na prática, faz isso para saber quem são os caras que eu posso confiar, que eu devo trazer ainda para mais perto? Como é que você faz para os seus colaboradores médicos seguirem protocolos? Eu acho que está aí o centro, não? E isso também. São duas equipes que você tem que estar com você o tempo todo. A equipe de enfermagem e a equipe médica. A equipe de enfermagem é muito mais fácil você lidar quando você mostra para ela a razão de ser, porque eles são muito gerenciais, né? É a formação do enfermeiro. Nós, médicos, somos formados para sermos independentes e achamos que somos dono do mundo quando a gente está no nosso território. Né? O paciente é meu, faço como eu quiser. E aí, a grande questão é você sentar, e olha que eu fazia isso com cada um dos 600 médicos que trabalhavam diretamente comigo, sentar e perguntar mesmo, qual é o seu objetivo? Porque nós estamos aqui diante de um contrato. Esse contrato reza esses 4 pilares aqui. Então, você tem que ter, primeiro, a sensibilidade em relação ao acolhimento dos pacientes que você acolhe de fato, que você conversa, que são seus pacientes, porque o paciente, ele é da instituição, mas é seu. A responsabilidade é sua, seu CRM. Então, você precisa ter acolhimento. Segundo ponto, você precisa preservar a segurança do paciente, ele precisa se sentir seguro com você e você precisa ter medidas que mantenham a segurança dele durante todo o tratamento, seja ele no pronto-socorro, seja ele internado, seja ambulatorial, seja ele no centro cirúrgico. O cara vai dar o corpo dele para ser furado por você, cortado por você. Então, você precisa mostrar para ele que você está seguro e que a sua segurança também é a segurança dele. Então, essa coisa do médico que conversa, não, talvez seja, não, quem sabe, você decide, isso não funciona quando você quer transmitir segurança. Você tem que falar, olha, nós temos esses 3 pontos, esse aqui é assim, assim, então essa conversa precisa ter. E aí você vem para o terceiro ponto, é um pilar. Você tem que saber mediar conflito, porque as pessoas vão chegar com informações conflitantes. E você precisa entender que você faz parte de uma engrenagem dentro de um hospital. Para você lidar bem com esse paciente, você precisa defender a sua casa. Quando você está aqui, essa é a sua casa. E você precisa lidar com todos os conflitos, porque nós somos partezinha dessa engrenagem que precisa funcionar. E quarto, seja proativo, porque o seu crescimento é o crescimento dessa unidade de trabalho. Se essa unidade de trabalho cresce, você cresce. De que forma? Nós não trabalhamos de graça, mas para você receber bem, e eu sempre pergunto, qual que é o seu objetivo? O que você quer? Quanto você quer ganhar? Quantos lugares você está? Você quer fazer deste lugar que você está comigo um bico ou você quer que seja um percentual importante da sua renda? Porque se for isso, nós temos aqui coisas a traçar. Então, eu tenho um protocolo institucional, eu tenho resultados assistenciais relacionados a esse protocolo que pode ser um balizador para eu te dar ou não, ou te pagar bonificação. O que você acha disso? Isso é importante para você? Eu prefiro um valor fixo. Tá, mas se você tiver um valor fixo, não tem problema, mas eu preciso que você me entregue isso além desses 4 pilares. Então, essa conversa, ela precisa ser franca, precisa ser transparente. E eu nunca deixei de conversar sobre os desvios feitos pelos colegas. Tomografias pedidas de forma equivocada, enganando o próprio plano, aí o plano vem como uma fera em cima da gente. Por isso existe uma desconfiança, que eu estava falando com o Rodrigo agora há pouco. Ninguém confia em ninguém, porque todo mundo acha que está todo mundo querendo passar a perna. Então, essa conversa do gestor com as suas equipes médicas, ela é fundamental, porque mostra transparência, mostra que você não quer explorar e nem ser explorado. E aí você consegue começar uma baliza mais justa com esse indivíduo.
que muitas vezes está naquela instituição há muito tempo e já foi orientado das mais diversas formas a fazer coisas que hoje não são aceitáveis. E você tem que falar, olha, se isso era aceitável lá, não é mais. Hoje então, não é mais. Precisa da sua mudança. Então, essa conversa com a assistência, especialmente os cirurgiões, que são... os hospitais, eles vão sobreviver se tiver, né, uma gama maior de complexidade. E nós sabemos disso. Então, trazer complexidade para essas instituições é trazer maior risco assistencial, é trazer mais e mais dificuldade assistencial que precisa ser conversada. Mas é isso que vai fazer com que as instituições consigam sobreviver a um mercado que precisa mudar e precisa voltar-se para a assistência primária. E só os 20%, 30% precisa utilizar o serviço terciário. Então, essa baliza nós precisamos ter, nós precisamos enxergar, nós precisamos fazer sustentar um sistema de saúde que está muito adoecido. Está na UTI, todo mundo fala que é em cuidado paliativo. Eu não quero que esteja em cuidado paliativo de forma nenhuma, porque eu quero que sobreviva e seja reabilitado. Então, eu luto muito pela reabilitação do sistema de saúde com essas medidas. A Aline acabou de dar fazer um resumo, né, Chiga? E dar uma aula para a gente que talvez você, num MBA, assistindo 20 horas de aula, você não consiga entender tão claro o que ela falou. Ela falou de pontos fundamentais. Alinhamento de expectativa. Então, você alinhar a expectativa da gestão, o alinhamento da expectativa da equipe médica e da equipe de enfermagem vai fazer com que essa engrenagem toda comece a funcionar. Porque para que ela funcione, a gente sempre fala aqui, a gente tem um slide, o Chiga sempre usa esse slide, que ele coloca as engrenagens, e está lá, como você falou, 2 pontos fundamentais. O hospital fragmentado. O faturamento briga com compras, o compras bota a culpa na recepção, a recepção fala que foi a internação, é tudo fragmentado. A equipe do faturamento, por exemplo, não sabe como funciona o compras. Aí eles brigam, na hora que conversa, você fala, eu não sabia que você precisava disso. Eu não sabia que isso você não precisava. Você começa... Então, esse alinhamento é fundamental. O paciente, ele entra pela porta e ele passa por todos os setores quando ele é atendido. Então, a gente tem que estar com isso tudo muito bem alinhado. Controle de custos, que você falou. A gente tem que saber quanto a gente gasta. Para que eu saiba como é que funciona o meu centro cirúrgico, eu tenho que saber quanto custa a minha hora de sala, eu tenho que saber qual é o meu custo com medicamento. O colega que está operando, e eu falo como cirurgião, não abre esse fio não. Doutor, mas eu já abri. Não, mas eu não gosto desse não. Mas esse fio é no Vicryl da Eticon e custa 15 conto. Se cada um abrir um fiozinho desse no final de 10 cirurgias, são R$150. Se você faz isso 10 vezes por mês, no final do mês... Então, assim, tudo isso vai sendo somado para que você tenha controle. E a importância que você falou da conversa tete a tete com o teu profissional. Como é difícil, né, Aline? Como é difícil falar para o colega que você, olha, está aqui, olha o que você está gastando, olha o nosso objetivo, olha os nossos problemas, e eu preciso que você me ajude nisso. Porque nesse cenário onde, quando o hospital ganha, o plano de saúde perde, quando o plano de saúde ganha, o hospital perde, equilibrar isso está ficando muito complicado. Né? E aí, tem uma pergunta aí da Patrícia Garuti. A Patrícia é gestora, já fez gestão de uma grande Unimed aqui em São Paulo. Está perguntando, nesse contexto, como é que fica a governança? O que você acha disso? Então, eu vou falar um por um desses pontos, porque, legal. Patrícia, é muito, muito importante, né? Quando a gente fala de transparência, a gente tem uma coisa que as pessoas deixaram de fazer, que é dizer exatamente qual é o seu objetivo em relação àquela instituição. Mas eu não posso apresentar números. Qual número não pode ser apresentado? Essa é a primeira pergunta.
né? Então, as instituições financeiras, todas elas, têm os seus balanços, e os seus balanços, eles são publicados, podem ser publicados internamente ou publicamente, quando a gente fala de sociedades anônimas, por exemplo, ou são filantrópicas. Mas, no caso de uma Unimed, por exemplo, qual que é o objetivo da Unimed? É dar sustentabilidade aos seus cooperados? Então, isso precisa ficar claro para todo mundo. Qual é o objetivo? Né? O que você quer apresentar? Então, essa transparência é dizer, de fato, aqui nós temos o objetivo de ter um resultado lucrativo de 20%, de 10%, de 30%, e essa conversa precisa existir. Essa conversa todo mundo precisa saber, porque em relação às questões internas de uma Unimed, por exemplo, que é o seu caso, alguém precisa ter essa conversa. A transparência parte da alta gestão. Se a alta gestão não se coloca nessa posição, a transparência nunca vai partir lá do chão de fábrica. Então, eu preciso ter a transparência de todos os lados. Eu preciso colocar o chão de fábrica para não ficar com medo dos erros que comete, porque todo erro gera um aprendizado e processo de melhoria. Mas se eu tenho uma alta gestão que não faz isso, você vai ter a cadeia toda, a transparência não vai acontecer em nenhuma etapa. Esse é o fato. Então, eu tenho que ter todos os níveis querendo melhorar. E para isso, eu preciso me colocar à disposição e dar aquela famosa carinha à tapa. Eu preciso reconhecer meus erros. Mas o Giga ia fazer um comentário. Em cima exatamente dessa transparência, sabe que hoje eu tive uma reunião e um dos meus coordenadores da UTI, que a gente acabou de trocar a coordenação, ele falou, posso fazer uma pergunta? Eu posso ter acesso aos indicadores financeiros da UTI? Quase que eu aplaudi, porque o cara nunca teve isso. E nós falamos, claro que pode, nós vamos agendar uma hora, vamos te mostrar os dados, e inclusive podemos criar um bônus de desempenho baseado na rentabilidade. Então, criou-se isso, e ele perguntou da transparência, e a gente disse sim. E em relação à justiça e equidade? Então, a justiça, ela tem aqui vários trâmites, né? Porque tem a justiça, o legalismo, né? Então, o legalismo hoje é um grande problema no nosso país, quando a gente fala dessa justiça legalista, nós estamos diante de um problema gravíssimo, que é a judicialização da medicina. E aí você tem vários colegas, infelizmente, né? Infelizmente, incentivando isso de uma forma torpe, digamos assim, que não é legal, não é para isso. Então, nós temos ainda uma justiça no Brasil que ela é muito do indivíduo e não da coletividade, que faz com que a gente tenha na justiça um disparato em saúde muito grande. Você dá muito para poucos e você acaba tendo poucos não recebendo nada. Muitos não recebendo nada. Então, quando você dá muito para quem precisa de pouco, com certeza, esses muitos nunca vão receber aquilo que precisa. E aí a gente vem no princípio seguinte, que é a equidade. Eu preciso dar mais para quem precisa de mais e menos para quem precisa de menos. Então, a equidade em saúde é 70% a 80% de toda a população, seja ela de mamana caducando, de criança ao grande idoso, eu sei que não, e é muito, de 20% a 30% vão precisar de tecnologia em saúde. 70% a 80% precisa do básico, precisa de promoção e prevenção em saúde, precisa de assistência à saúde muito mais voltada para um acompanhamento em saúde com medidas óbvias de
estilo de vida saudável, que é isso que faz também adoecer as pessoas, né? E o estilo de vida hoje a gente não pode deixar de ter o pilar saúde mental. Saúde mental tem que estar em tudo que a gente faz. Então, é esse o caminho. Quando a gente fala que eu consigo ter transparência, depende do gestor, depende da instituição. Eu consigo ter justiça? O que é justiça? A justiça legalista e a justiça em saúde. O que é justo em saúde? É eu prover como médico, como assistência à saúde, seja eu médico, enfermeiro, fisioterapeuta, não importa, dá a mais quem precisa de mais e a menos quem precisa de menos. Eu não posso sair fazendo uma lista gigante de necessidades para quem não precisa daquilo. E é isso que acontece hoje. Eu recebi outro dia no WhatsApp de um colega, simplesmente 85 pedidos de exame de uma garota de 23 anos, saudável. Mas ela estava fazendo um check-up, ela precisa saber disso tudo, né? É impressionante o desperdício. E é você dar demais para quem não precisa de nada, né? Ou precisa de muito pouco. Não, nada não, mas muito pouco. Que é a assistência mais básica, que é o que acontece no resto do mundo, mas que aqui a gente está ainda muito distante, porque as pessoas contramão, né? Voltadas para a especialidade. E, por fim, a questão de compliance. Opa, desculpa, diga. Não, antes de você passar para o compliance, eu quero aproveitar essa palavra equidade, e você concorda, então, que além da equidade para o paciente, o que significaria a equidade no pagamento dos profissionais? Todos devem receber exatamente o mesmo valor de hora, que mais ou menos o que a Gisele pensou junto comigo aqui, ó. Equidade é igual a igualdade? Não, equidade é diferente de igualdade, né? Equidade, ela é dar a mais quem precisa de mais e menos quem precisa de menos. É você valorar mais aquele que se esforça mais para atingir aquele objetivo e valorar de forma justa a quem tem uma necessidade de formação menor. Então, as formações têm pesos diferentes. Agora, que nós temos distorções muito grandes entre as classes de trabalhadores de saúde, isso não tem dúvida. Existe uma diferença muito grande, cultural, antiquíssima, e isso aconteceu no mundo inteiro, que veio melhorando, mas no Brasil a gente ainda está muito distante, pelo menos 100 anos de distância, em relação à remuneração médica dos demais profissionais. Então, há ainda uma distância muito grande. Os conselhos de classe estão aí e eles mostram qual que é o justo dentro daquilo que eles entendem para a formação. Então, nós temos balizadores, nós temos parâmetros. Então, a igualdade, por si só, ela nivela todo mundo de uma forma que, ao final, tudo se torna injusto, na minha opinião. Então, eu acho, eu sou muito democrática, eu acho que a gente precisa ouvir todas, e essas comunidades de especialidades, de áreas de atuação e de profissionais já mostraram para o mercado, olha, é isso aqui que vale a minha hora, e eu não deveria receber menos. O grande problema é nós pagarmos menos pelas horas válidas por aquela formação. Isso é injusto, né? Então, a igualdade é diferente. Então, a igualdade, ela acaba... Eu não sei se é uma adequação de oportunidades a igualdade, mas a equidade é uma visão muito mais crítica de que eu consigo enxergar aquele que precisa mais e eu consigo prover mais. E aquele que precisa menos, eu só entrego aquilo que ela necessita. Então, isso sim faz parte da cultura de justiça e de desenvolvimento. E, sem dúvida, vai ter aí, como a Gisele Alves colocou, isso vai permear a transparência, sem sombra de dúvida, às instituições como um todo. E aí, falta prestação de contas. Esse modelo de mutualismo que a gente tem no plano de saúde, na operadora de saúde, que as pessoas acabam não entendendo. Você, quando paga o plano de saúde e o Xiga faz uma cirurgia
vai operar apêndice, o meu pagamento da mensalidade está pagando a cirurgia do Xiga. Então, na hora que você chega para o seu médico e fala, doutor, eu quero gastar o plano porque eu pago muito caro, o que você está fazendo é ajudando o plano a ter um reajuste maior, percentualmente falando, no ano seguinte. Por quê? Porque quanto mais você usa, mais caro o plano de saúde vai ficar no ano seguinte. Essa conta vai ser dividida. Os planos de saúde estavam, em novembro, com uma dívida de 12 bilhões nos últimos 12 meses. Então, você falou dos cuidados paliativos, eu também acho que está na UTI. Só que a gente precisa que a nossa gestão política, a nossa gestão de classes, a gente precisa rever muita coisa em termos de como oferecer saúde suplementar, novas formas de oferecer isso. Se isso não for repensado, realmente a gente está a um passo dos cuidados paliativos. Isso precisa ser repensado rápido. E o compliance? Agora pode ir. O compliance dentro das instituições, e a gente já tem muito, né? E o Brasil avançou muito em termos de compliance. E as referências de compliance hoje, não só no Brasil, como no mundo, mostra que a transparência é que faz com que o compliance exista, né? Porque sem transparência você não tem compliance, esse é o fato. Então, o compliance hoje nas instituições, ela ainda necessita avançar no sentido de eu entender melhor as relações entre as partes, porque hoje a indústria farmacêutica já está pianinho em relação às questões de compliance. Por quê? Porque as grandes indústrias são estrangeiras. Elas levam muito a sério, porque se elas furarem o compliance em qualquer país que ela estiver, ela vai ser julgada na sua origem. E hoje nós precisamos disso, né? Nós precisamos melhorar essa questão e colocar de forma muito transparente como que a instituição faz as suas compras, como que ela classifica e qualifica o seu fornecedor, porque hoje o fornecedor precisa ser qualificado pela instituição. Porque se eu tenho todas as instituições qualificando o seu fornecedor, utilizando plataformas em que você consegue fazer críticas com os fornecedores, isso facilita muito você saber quem são os picaretas do mercado, né? Então, o compliance, ele precisa ser uma prática nossa. Isso em termos externos, quando eu penso nos meus fornecedores, e nos termos internos, em que eu consigo dizer para a minha população de trabalhadores, as pessoas que trabalham comigo, o que realmente essa instituição acredita e faz do seu cotidiano uma prática. Então, os assédios em relação a receber presentes, quais são os limites em relação a isso, estabeleça valores, publique isso e deixe muito claro. Em relação à viagem para congresso, em relação às folgas. Então, isso tudo, o compliance, ele precisa ser publicado e discutido com a instituição o tempo todo, tanto nos aspectos internos quanto nos aspectos externos, né? E o fornecedor aqui, eu aconselho a todos ter uma plataforma sua, assim que você consiga qualificar o seu fornecedor o tempo todo, porque o fornecedor muda. A gente está falando de eficácia, eficiência da operação. Agora, imagina, não há ralo maior na eficiência do que a corrupção. Então, é um negócio que ninguém está falando. Eu concordo que diminuiu muito. A farra realmente foi bem mais controlada. E a gente imagina mesmo que nas órteses, nas próteses, talvez ainda tenha alguma coisa por trás. No meu hospital, eu não conheço de verdade. Mas se você tem esse ralo gigante,
É muito difícil. E o compliance, para quem não conhece bem esse termo, na verdade é seguir as regras, né? Desde a sua Constituição, as regras municipais, estaduais, federais, até o protocolo que você definiu lá. Quer dizer, seguir regras, é mais ou menos isso. Algumas regras são judiciais até, e outras regras são simplesmente do funcionamento operacional. E óbvio que um POP, um protocolo institucional, nunca pode ser superior a uma lei superior, municipal, estadual e federal, no caso. Então, esse conceito é importante. Às vezes você tem uma ideia brilhante, mas está fora da regulamentação da ANS. Então, não dá para fazer. E aí, assim por diante. Muito bom. E prestação de contas, né? Ó, Patrícia Garuti, você devia até estar aqui dentro com a gente, porque a sua pergunta foi tão cirúrgica, né? E prestação de contas acaba juntando tudo isso, né? Sem dúvida. Então, e aí a prestação de contas, ela também tem várias questões, né, que precisam ser vistas. De quais contas nós estamos falando? O DRE, né, o descritivo mensal, de quais contas nós estamos, a quais contas nós estamos nos reportando? Eu enxergo que as prestações de contas dentro dos hospitais devem ser, desde eu incentivar a economia de energia e mostrar o valor da conta todo mês e dizer o quanto que a conta subiu ou desceu, né, em relação à expectativa sazonal de todos os meses e a presença de pacientes. Olha, nós tivemos uma densidade de paciente tanto, quantidade de paciente dia, e a conta de luz ficou assim, nós podemos economizar. Isso é eficiência. Então, quantas pessoas até hoje desperdiçam água e luz? Quantas pessoas desperdiçam coisas que não deveriam ser desperdiçadas, né? Então, as contas, elas têm uma transparência, né, para serem apresentadas e depende do contexto. Então, qual que é o contexto que eu estou? Eu estou numa reunião de médicos. Olha, eu vou mostrar aqui como que foi o desempenho do hospital neste ano. Isso é uma coisa importante, isso é transparência. Eu posso fazer, mas isso também está dentro do princípio de governança da instituição. Essa instituição é uma instituição filantrópica, essa é uma instituição pública, essa é uma instituição pública com gestão de organização social de saúde, essa é um tipo de gestão 100% privada. Então, mostrar as contas, apresentar, você precisa escolher o público, não deve deixar de mostrar, claro, porque você sabe que alguns vão ter, mas quem deveria participar? Então, como que nós devemos participar as pessoas? Mas que deve mostrar, eu sempre fui logicamente que tinha os limites, mas nos hospitais que eu participei, por exemplo, a conta de água e luz era uma coisa que eu trabalhava todos os meses nos hospitais, mostrando, olha, gente, essa é a nossa realidade. Então, vamos tentar melhorar? Então, eu mostrava custos e gastos, né? O tempo todo para que as pessoas se balizassem. E comparava, né? Então, um outro setor que eu utilizava muito de exemplo também e que funcionava, SND. Por quê? Porque a alimentação dentro do hospital é para todos, certo? Todos os pacientes, ninguém vai ali receber especificamente pelo quilo de arroz, mas quanto que eu estou, de fato, fazendo o melhor cardápio, e aí é fazer mais com menos, né? Então, qual o melhor cardápio diante de um melhor custo efetivo para esse orçamento que eu tenho para o SND? Então, isso tudo eu acho que são pontos muito importantes. Eu não sei o quanto que a gente pode aqui ter tempo, né, de aprofundar um pouco mais e setorizar em relação a mostrar contas, né? Então, uma prática que eu sempre tive era todos os níveis, até coordenação, recebiam de mim um reporte trimestral sobre as contas dos hospitais. Então, isso para mim fazia bastante diferença, porque o gestor, até o nível coordenação, ele se sente parte.
E se ele se sente parte, ele consegue reproduzir isso para a ponta que é onde está. Porque o gestor, coordenador, ele é operacional, né? Ele tem um caráter gerencial muito grande, tem um caráter gerencial, mas ele está na operação o tempo todo. Exatamente. Então, isso faz diferença para que a equipe consiga entender o que está acontecendo e melhora o clima institucional. Isso eu posso afirmar para vocês, que o clima institucional melhora quando as pessoas se sentem participando efetivamente dos resultados. Porque eu sempre falava, olha, não importa quantos nós somos, o que importa é a gente conseguir se sustentar onde nós estamos. Né? O doutor Leon, que tem bastante experiência também nessa área, ele está dizendo que ele está se sentindo uma Alice no País das Maravilhas. Concordo com você, meu querido Leon, e é por isso que a gente está aqui há 190 semanas falando sobre isso, sabe? Porque se a faculdade não está ensinando esse olhar para os nossos jovens colegas, e os nossos colegas com mais experiência não estão dispostos a aprender isso, nós vamos ter que falar. E é por isso que quando eu encontro uma médica igual a Aline falando, eu tenho que pegar o contato, tenho que falar, vem junto, porque a gente está falando a mesma coisa, e se a gente faz isso isoladamente, a gente fica desesperado mesmo. Porque a gente fala, caramba, eu tenho 50 médicos, 500 médicos, se 10 tivessem essa visão, como eu estaria feliz. Então, a gente não pode cansar de falar. E esse vídeo aqui vai ficar gravado. Nós estamos aqui com 20 pessoas ao vivo, mas esse vídeo vai ser visto por 100, 200, por 1000 pessoas, dependendo do que vocês mesmos começarem a compartilhar. Então, aproveito aqui para, se você não é inscrito no canal, se inscreva e dá um like aí, que você ajuda o algoritmo do YouTube para que mais pessoas vejam isso. Essa é a ideia. Aperte o aviãozinho. Aperta o aviãozinho. Aline, como é que você, para a gente esmiuçar a questão de custo fixo e variável, você mandou essas duas frases para a gente refletir, objetivamente, quais custos fixos mexer, e passa o próximo, e os custos variáveis, como é que pode melhorar? Está aí com você. Então, a grande questão dos custos fixos, né? E aí a gente tem algumas confusões aí em relação ao custo fixo, que muitas vezes se coloca a equipe médica como um custo variável. E eu entendo a equipe médica também como custo fixo, mas a depender da discussão, tá? Aqui não tem certo nem errado. Mas os custos fixos, como eu estava citando, né? Conta de luz, conta de água. Hoje a telefonia está muito mais barata, mas ainda custa muito. Nós temos um custo fixo dentro das instituições, que é a questão dos softwares, as tecnologias que estão implantadas. E cada vez mais você tem mais tecnologia implantada, e o problema é quem que está avaliando a necessidade de implantação dessa tecnologia, porque muitas vezes você já tem um recurso que não está sendo utilizado em um outro software. A experiência que eu tive com isso foi gigantesca e sem brincadeira. Eu desfiz 40 contratos. Por quê? Porque havia sobreposição de tecnologia. Cada um utilizava um pedacinho de cada coisa. E o quanto que nós nos preocupamos em olhar aquilo que de fato nós necessitamos dentro da instituição para você ter o melhor uso da tecnologia. E aí eu estou falando desde o ERP, né, que é o software de gestão mesmo, seja ele Tasi, MV, tem Promed, tem vários, né? Tem Sistema com Y, tem uma série não sei, no Sul, eu acho que tem outros nomes e outros, vocês quiserem citar, até para a gente não ficar só nesses. Então, o fato é que as pessoas não sabem utilizar, e utilizam muito mal. A gente tem falado... E querem trocar, porque falar esse A é ruim. O B é melhor. Só que ela usa 30% do A. Ela não esgotou o A. Ela não sabe nem como é que ela consegue pegar indicadores, utilizar ele da melhor maneira. A gente acaba não sabendo utilizar. Né?
Isso, exatamente. E esses que têm, eles podem ser customizados para a sua necessidade também. E aí vem o custo do investimento. Só que ninguém parou para fazer esta conversa com a equipe, né? E aí você fica lá como gestor, distante, efetivamente distante de quem usa. Então, quem de nós para ensinar o outro a utilizar o sistema? Então, é um grande problema e nós precisamos ter tradutores entre a equipe de TI e a equipe tanto assistencial como administrativa, porque a TI não costuma entender a linguagem. A pessoa de TI tem uma outra cabeça, é outro funcionamento. Então, ele entende o CRE com LE, do jeito dele. Só que o nosso CRE com LE tem outra lógica. E aí eu preciso de alguém que entenda essas duas linguagens. Basicamente quem conhece processo, tanto em TI quanto na parte assistencial. Se não houver esse entrelaçamento, você tem um imenso desperdício. Isso para a gente falar de um custo fixo. A luz eu já falei, a água eu já falei, e aí a gente tem outro custo fixo. Os custos fixos em relação aos materiais Aí eu não sei se o custo está ou não em cada instituição, mas a gente tem custo fixo, que não é colocado, mas é custo fixo, que é a alimentação, que eu já comentei também. Outros são os materiais de higiene. A gente tem um grande desperdício de materiais de higiene dentro dos hospitais. E se nós não enxergarmos isso, as coisas não vão rolar como devem rolar. Você não vai dar o fluxo de caixa que deveria dar à sua instituição. E aí a gente vem para aquilo que de fato é variável. O que varia dentro das instituições? MatMed é custo variável, né? Então, onde que o MatMed é bem gerenciado por nós, no sentido de eu melhorar as minhas compras, de eu conseguir otimizar, de eu ter parceiros dentro da minha cidade para a gente fazer compras maiores com maiores descontos. Então, por que eu não quero fazer isso? Por falta de transparência. Porque eu enxergo todo mundo como o meu concorrente, e se eu fizer isso, eu vou estar me prejudicando. E, na verdade, não. Porque a sua eficiência, ela pode ser melhorada quanto maior o nível de compra que você fizer. Exatamente. E aí a gente tem um outro problema, uma outra questão. Os não reembolsáveis, né? Onde que está dentro da sua conta o material não reembolsável? Como que você enxerga o não reembolsável? Ele é um custo variável? Certamente ele é um custo fixo dentro da sua instituição. Por quê? Porque a equipe assistencial, se ela não foi devidamente orientada, ela está utilizando aquilo que não é reembolsável de uma forma não completamente, mas via de regra, utilizando mais do que necessita. O quanto que você deixa estoques dentro das enfermarias ou dentro dos locais, como um carrinho de parada. Nós fizemos um estudo, só para completar aqui para vocês, do carrinho de parada na instituição que eu estava, eram 6 hospitais. Tinham mais de 200 carrinhos de parada. O material que ficava dentro do carrinho de parada era, em média, entre 15 e 20 mil reais. Nós reduzimos para 3 mil reais. Por quê? Porque um colega médico falava, não, é preciso ter. Aconteceu uma vez, então é preciso ter. Então você enche aquele carrinho, tá lá, é um material que é pouco utilizado. Quando é utilizado, você sabe que vai ser utilizado. Então você precisa ter, sem dúvida, isso é gestão estratégica do seu insumo, né? Você precisa saber o que está, aonde está e como está sendo utilizado. Então, quando você tira... Controlar a validade. Isso, controlar a validade.
E é a mesma coisa engenharia clínica. Olha a quantidade de contratos que você tem, o quanto que você para rever os contratos. E aí todo mundo só olha os grandes contratos. Só que os grandes contratos, tudo bem, ele pode ser 70% do seu custo. Só que esses 30%, ele pode te dar muito resultado também. Então, a gente precisa olhar. Então, contratos, por exemplo, quem tem uma ressonância, para que você deixar 2 ou 3 tubos de ressonância nesse contrato aí, sendo que você, na sua história, nunca utilizou? E isso aumenta o seu contrato em pelo menos 20% do valor. Será que eu estou enxergando isso? Ou alguém fez, há muito tempo atrás, ele está sendo renovado. Ah, não, a Philips está aí, a LG está aí, não sei quem está aí, não sei quem está aí. E aí eu vou tendo muitas formas de otimizar, de me tornar eficiente, mas que eu não paro com a minha equipe para enxergar onde que estão, de fato, os pontos e os gatilhos que eu posso dar para melhorar a eficiência do meu local. E aí eu acho que a gente não está, Leon, no País das Maravilhas, não. Eu acho que esse médico mal formado, que você vai ter a tristeza de estar com você, esse cara eu chamo para perto, vem cá. Eu vou fazer algumas coisas com você, só que nós estamos dispostos, como gestores, a investir um tempo para que reconheçamos quem são os maus profissionais, porque hoje os bons e os maus estão do lado a lado, recebendo as mesmas coisas, estão nos mesmos plantões. Ganhando o mesmo dinheiro. Recebendo a mesma grana. Então, o quanto você se preocupa em analisar a qualidade deste cara que é ruim? Porque hoje a gente fala, tem um monte de médico ruim. Eu reconheço o médico ruim quando eu atendo o meu consultório. Porque a pessoa passou nesse colega e eu enxergo, olha, a gente vai ter que negociar, porque se você continuar aqui com esse tipo de prescrição, eu ligo para esse colega para conversar com ele. Olha, sinceramente, esse colega não quer conversar comigo. E não vai querer. E aí eu falo, olha, eu tentei falar com ele, ele não quis. E às vezes eu ligo na frente da pessoa, justamente para mostrar, isso é transparência, é colega. Nós estamos aqui com o mesmo paciente. Ele não quer. E aí ele fala, não, tudo bem, faça do jeito que você quiser. Então tá bom, vou fazer. Por quê? Porque não tem argumento para discutir. Só que isso depende de tempo, isso depende de vontade, isso depende de estratégia. E você, se quer cuidar bem para que você tenha o melhor resultado, sem sombra de dúvida, você precisa cuidar das pessoas que estão com você, que é fazer diferente com os mesmos. Porque esses mesmos são pessoas ruins. Eu nunca acho que ninguém é ruim, do ponto de vista de caráter, de moral. Eu acho que são, tecnicamente, podem melhorar. Então, significa que eu posso sentar e mostrar. E aí a gente precisa negociar. Aline, mas eu vejo aqui, pelo menos aqui na minha região, uma dificuldade de uma maioria, digo uma maioria esmagadora de colegas recém-formados, com pouca experiência, que não tem essa capacidade de ouvir. Na hora que você traz o colega, ele já te olha do alto e você senta para conversar, você faz um questionamento, numa boa, fazendo um questionamento, olha, não estou duvidando nem apontando um erro, não é isso. Estou querendo conversar com você. Você tenta estabelecer exatamente essa comunicação que o Leon está falando. E eu falo pelo que eu tenho visto, que eu tenho encontrado uma dificuldade muito grande de conseguir estabelecer essa comunicação. Eles não aceitam isso de uma maneira muito, muito fácil, né? Não, e aí a gente até discutiu isso, não foi, Giga, em relação à questão das gerações. E aí existem técnicas para conversar com essa geração. Então, essa geração, primeiro,
E aí, se você estiver falando entre 25 e 35 anos, o conteúdo da conversa, primeiro, você não pode mostrar, e essa é uma questão, hierarquia, né? Então, tem aversão à hierarquia. Então, a primeira coisa é, olha, eu queria saber de você o que você acha de trabalhar aqui. Então, a conversa precisa começar com ele conduzindo o conteúdo. Então, o que você acha? Se acontecer, a coisa aconteceu com ele. Se acontecer tal coisa, o que você acha que deveria fazer? Como que você deveria? O que você me sugere? Então, essa é uma conversa que eu ando tendo com maior frequência. Então, mas o que você me sugere em relação a isso? Porque aconteceu tal coisa e com um colega seu, né? Às vezes você tem que jogar para longe para poder trazer para perto. E as técnicas, e aí a gente tem uma grande técnica que é a comunicação não violenta, né? Tem esse nome, mas não é que é a violência, mas é a comunicação em que o outro não se sente de alguma forma inibido por estar conversando com você. Eu, por exemplo, sou uma mulher muito firme, e isso é uma coisa que inibe as pessoas, né? Então, eu tenho que saber lidar com a minha própria firmeza. Então, você, quando se coloca diante do outro, a sua própria postura, só o fato de você existir já inibiu essa geração, né? Então, o jeito de conversar, começar o diálogo pelo WhatsApp é uma coisa surreal, mas é real, né? É surreal, mas é uma realidade, né? Nessa comunicação em que as pessoas precisam serem entendidas ali como parte do processo. E ela precisa se sentir parte desse processo. Então, ela tem que, nessa geração, ela tem que direcionar. Se fosse um cara de 60, ele quer ser mais comandado. Ele quer saber, papum, né? O cara entre 40 e 50 anos, né? Entre 60 anos aqui eu chego. Então, o cara entre 40 e 50 anos é o cara do diálogo, né? Não, vamos aqui. O que é bom para mim? O que é bom para você? Eu quero ganhar, eu quero fazer um jogo de ganha-ganha, né? E eu acho que a gente talvez consiga fazer jogo de ganha-ganha com essa geração tão empobrecida que existe hoje na medicina e está muito empobrecida em relação à capacidade de gerir conflitos, a capacidade de gerenciar suas próprias emoções, a sua capacidade de gerenciamento financeiro, aos seus objetivos de vida, né? Então, acho que isso são diálogos que você deveria ter. Então, acho que, como o Leon colocou aí, a gente pode tentar não nos vermos em países maravilhosos, como Alice no País da Maravilha, mas sim um país muito difícil, em que a corrupção ainda existe, que as pessoas estão fragilizadas, nós ainda estamos vivendo a fragilização do Covid, do ponto de vista psíquico, então nós temos que melhorar bastante a forma de dialogar. E é gestão de pessoas, sem sombra de dúvidas. Antes da gente ir para a nossa finalização aqui, que você pode não acreditar, Aline, mas já estamos aqui há 59 minutos. Nossa. Se você quiser saber um pouquinho sobre comunicação violenta e não violenta, assiste a nossa live número 178, que a gente falou sobre isso. Perfeito. Legal. Marshall Rosenberg, um americano que faz muito discurso sobre isso, e realmente é incrível. Você pode até xingar o cara, mas de uma maneira não violenta, e você pode fazer um elogio e a pessoa se sentir ofendida. Então, isso é uma habilidade que a gente precisa realmente desenvolver. Teve um médico que trabalhou comigo, não está trabalhando mais, mas ele me ligou pedindo ajuda porque ele tinha saído no tapa com um auditor de um plano de saúde. Eu vou processar ele, vou na delegacia, eu perguntei, mas o que aconteceu? Aí ele falou, eu falei para ele que se fosse a mãe dele, ele não ia ter feito aquela glosa. Eu falei, pois é, se você fala um negócio desse para qualquer pessoa,
O cara vai se sentir ofendido e aí os ânimos chegaram até a sair no tapa. Olha que interessante. Quem tem razão? Nenhum dos dois tem razão. Então, fiquem atentos. Muito, muito legal. Bom, Aline, foi uma honra ter você aqui. O convite aqui em público, que você se aproxime mais ainda da Sobramex. A gente tem exatamente os mesmos objetivos. Você vai estar no Congresso dia 23 de março? Opa, com certeza estarei lá. Muito bom, hein? Vai conhecer Leon pessoalmente, Pamela, a Gisele. Me conhecer pessoalmente. Muito bom, muito bom. Que bom, que bom. Esse congresso vai ser muito legal. Preciso contar para vocês hoje. Hoje eu recebi uma mensagem da Fundação Getúlio Vargas perguntando como a gente faz para participar deste congresso. Eu fiquei bem feliz. Eu sou professor da Fundação Dom Cabral, mas eu respeito muito a FGV, e quando a gente recebe uma mensagem dessa, eu realmente falei, puxa vida, estamos no caminho certo. Então, essa é a ideia. Tá aí, se você quer participar, a gente vai estar comemorando 200 semanas dessa Quarta dos Titãs. E aí o congresso veio aqui para São José dos Campos. Hoje a gente recebeu o Anderson, que é o nosso prefeito aqui no escritório. Ele ficou muito feliz de trazer um congresso brasileiro para cá, sabendo que tem gente de Minas, Belo Horizonte, aí, Goiânia, vai vir pessoal, Leon, que é lá de Criciúma, um time fantástico. Eu posso afirmar para vocês, a gente está com um time de palestrantes muito forte. A gente vai ter que fazer um outro congresso, Rodrigo, só para a Aline estar junto como palestrante. Na hora que ela me falou, eu falei, a gente ficou pensando, cara, não cabe aqui, a gente está espremendo. Era para ser 10 palestras, a gente já está em 14 ou 15, mas a Aline vai estar lá e a gente vai abrir muito espaço para discussão. Então, vocês precisam e merecem estar com a gente e levar as suas equipes. Nós vamos fazer nesse auditório maravilhoso da Faculdade de Medicina Humanitas. O auditório é para 300 pessoas. A gente tem certeza que nós vamos lotar esse auditório, ainda mais se vocês nos ajudarem a compartilhar. A Gisele e a Pamela são nossas diretoras executivas da região Centro-Oeste. A Aline é uma ótima convidada, a Gisele e Pamela, para participar, porque a gente está abrindo a Terça dos Titãs, a Terça do Cerrado, como elas estão gritando. Titãs do Cerrado, ó. As Titãs eu brinco que é Titãs do Agreste. Não, Agreste a gente ainda vai para lá depois. Mas elas estão organizando muitos eventos. A gente quer fazer um congresso goiano lá, ou em Rio Verde, a gente está decidindo. Bacana. Criciúma também é um bom nome, hein, Leon? Por isso que vai ser muito legal estar com vocês pessoalmente. Um abraço, Marina, que é jovem estudante, Adriana, de Minas Gerais, é a nossa diretora da enfermagem lá em Minas. Está aqui Gisele e Marina Molina. Eu queria só, antes de falar dos nossos patrocinadores, vocês tocaram nessa questão geracional, mas a gente tem muita gente muito jovem, como a Marina, que está no 4º ano de medicina, que participa aqui com a gente em várias semanas. A gente fez uma live aqui sobre maturidade dos jovens médicos com o Bruno Vícola, Bruno que está aqui Vícola. com a gente também. É o nosso grande motivador dos grupos de jovens residentes e recém-formados. Lá, Criciúma vai acontecer. É isso aí, Leon, nós vamos fechar uma data e dia 23 de março a gente já avisa quando vai ser. Bom que eu vou passear bastante nesse Brasil esse ano, Chiga. Tem bastante evento para a gente fazer, cara. Obrigado, Janaína, Dona Dulce. Essa é a ideia. Eu preciso falar um pouquinho desses nossos patrocinadores, viu, Rodrigo? Acho que você pode pôr esse último slide. A gente está com a RC Oxigênio-Terapia, uma empresa do Raul Canal também, de câmaras hiperbáricas, a Sociedade Brasileira de Direito Médico, que é a nossa grande apoiadora, e aí vem junto a Universidade Corporativa, a RCRIO, que é uma das maiores empresas de células-tronco do Brasil, e Cirurgia Segura, que é não dá para você operar um paciente particular sem ter um seguro desse, porque você nunca sabe quais são as suas complicações. Fundamentos é a empresa de um cara chamado Fabrício. Esse cara é um cara genial, que eu vi a carreira dele explodir. Esse cara já fez a parte de tecnologia de mais de 30 hospitais da Redditor, dezenas de hospitais, quase 70 hospitais no Brasil inteiro. E tem que dizer aqui, em relação ao Safra Invest,
que é do Bruno, é uma das empresas do Bruno Schmidt, que esteve até aqui hoje comigo. Então, só para vocês entenderem, tem muitos grupos interessados em apoiar essa nossa iniciativa e vão estar com a gente no congresso do dia 23. Espero que vocês estejam lá também. Associação Paulista de Medicina, a Essência, Nathalie e Marçan, os caras são excelentes, Protegon, HDPO, o nosso hospital, o Conecta, que é a empresa de marketing que está nos ajudando, grande abraço para o Piva, Doutoron, o grande hospital aí do Dr. Rodrigo, e a Associação Nacional de Médicos Residentes. O Maicon, que é o presidente, eles estão orientando muito bem os garotos que estão fazendo residência, são mais de 50 mil residentes no Brasil. Então, gente, tem um grupo forte, a palavra da onda hoje é relacionamento, network. Se eu não tivesse me disposto a ir para São Paulo dar uma palestra lá no Hospital das Clínicas, eu não teria conhecido a Aline. Então, esse é o jogo. Você vem pelos conteúdos, mas você vem para conhecer pessoas que você não vai encontrar na balada. Você vai encontrar essas pessoas. Não é isso, Aline? Então, é isso. Muito feliz. Eu também, muito honrado. Esse é o convite. Um grande abraço para o Gustavo, e esse é o link, e eu preciso dizer, dia 31 de janeiro, que é o meu aniversário, quarta-feira que vem, doutor Rodrigo, pode me mandar um bolo. No dia 1º, muda e nós vamos para o segundo lote. Então, se você quer... o preço do congresso ele é simbólico, vocês vão saber disso, mas a partir de 1º de fevereiro muda o lote. Então, quem quiser aproveitar, se inscreve hoje e vocês vão estar com a gente. E a gente tem muita surpresa para vocês nesse congresso. Vocês não vão acreditar. Não é um congresso básico, como vocês estão acostumados na saúde. Vai ter muita pressão, muita experiência, porque os palestrantes estão vindo para entregar o ouro e a experiência. Então, vocês vão saber disso. Quarta dos Titãs, por convidados como você, Aline, você é a nossa convidada para participar aqui com a gente toda semana. Você viu que tem um grupo que em casa aqui. Patrícia Garuti vai palestrar, Leon vai palestrar, Gisele vai palestrar. Então, temos a presença de Belém do Pará aqui, ó. Legal. Alexandre Figueiredo, uma honra ter vocês aqui. E nos veremos na próxima quarta-feira dos Titãs. Semana que vem, aniversário do Dr. André Chiba. Vai ser um aniversário de comemoração. Muito obrigado, meu querido. Obrigado, Aline. Um beijo grande a todos. Muito obrigada. Eu gostaria de ter contato aí com vocês, se eu pudesse passar meu telefone para as pessoas. Assim, quer digitar aqui? Eu vou te fazer um convite maior, Aline. Eu vou te mandar o link do nosso grupo da Sobramex, que todos esses aqui estão participando. É um grupo muito seleto. Vocês todos que estão aqui hoje podem entrar ou pelo meu LinkedIn, mas o seu especificamente... Mas eu acho que eu já estou no grupo. Então, se essas pessoas estão perfeitas, estou. Então, maravilha. Mas você tem Instagram ou LinkedIn? Você pode digitar aqui. Tem Instagram, tem o LinkedIn, tem o... Seu Instagram é Enila TS. Enila, isso, TS. Maravilha. Então tá bom. Mas aí eu coloco no grupo. Eu marquei você lá no Instagram, fiquei catando, achei você. Perfeito. Tá aí o teu Instagram. Muito bom, muito bom. Tá aí, ó. Sigam a doutora Aline. E Aline, sinta-se parte pertencente aqui da Sobramex, porque esse é o jogo. Cada um oferece o que tem e pega o que precisa. E é por isso que a gente hoje está no Brasil inteiro. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo, curta e se inscreva. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.